Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvintes, e boa jornada, Cássia, nesta manhã nada esmeraldina. Nem um pouco. Bom dia, Mairovich. Ô Milton, como se sabe, existe um inquérito policial em curso no Supremo Tribunal. Esse inquérito nasceu em razão de suspeita de crime, atenção, de perseguição. E perseguição ao Supremo Ministro Flávio Dino. O relator do inquérito é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse inquérito, Milton, apuram-se fatos dados como acontecidos no Maranhão e São Luís. E atenção, o crime em investigação é de perseguição ao ministro Flávio Dino a colocar ele e a família em risco quando das estadas em São Luís. São 3 os suspeitos, 3. Um jornalista investigativo, um ex-secretário do governo do Maranhão e um ex-secretário municipal de São Luís. Nenhum desses suspeitos, isso é importante, à luz da Constituição e da lei processual, nenhum deles são detentores de foro privilegiado, aquele tecnicamente chamado de foro por prerrogativa de função. De novo, nenhum dos suspeitos tem foro, exercem função pública. Será, ouvinte da CBN, será que os 3 suspeitos estão com foro privilegiado porque existe uma suprema vítima? Mas não existe isso na lei processual penal e nem na Constituição. Não há foro privilegiado quando a vítima é Supremo Ministro, nem quando ex-governador, ex-senador, no caso Dino. Enfim, nesse caso do Flávio Dino, tem algo errado, anormal e, pior, inconstitucional. E tudo se agrava, Milton, em termos de violação ao Estado de Direito, quando se percebe, atenção de novo, ter sido criado no Supremo uma, aspas, guarda pretoriana, com pasdarrãs, ou melhor, pitbulls, sendo azulados pelo chefe dessa guarda pretoriana, que é o ministro Alexandre de Moraes. Isto acontece desde o tempo do perpétuo inquérito das fake news. Mairovich, fale um pouco mais sobre o que está em investigação. Bom, o crime é o de perseguição ao ministro Dino, ou melhor, de perseguição dada como reiterada, porque o crime implica em reiteração, e que, pelo jeito, não passou de matéria jornalística investigativa falsa, rocambolesca, encerrada ao dar informação de uso de carro oficial chapa branca, com uso abusivo pelo Dino e família. Carros, frise-se, usados para a segurança do ministro e da esposa, regularmente. Enfim, Cássia, está em curso no Supremo, pasmem, investigação por crime de perseguição, que está previsto no artigo 147-A do Código Penal. No Supremo está por competência, atenção, em razão da toga. Trata-se de crime que no direito americano é chamado de stalking, ou seja, a perseguição obsessiva. Exemplo típico, Cássia, é do ex-marido que, inconformado com a separação e depois de ter tomado um pé, fica como chiclete a grudar na esposa, perseguindo e ameaçando a integridade física e psicológica dela, tudo a limitar a sua locomoção ou invadindo a privacidade da vítima. Ainda que grave ou até gravíssima a perseguição, o envolvimento de ex-secretário de Segurança Pública, suspeito também de envolvimento em acobertar episódio de assassinato,
O caso da suprema vítima Dino deveria ser desvendado, esclarecido em inquérito que está em lugar errado. Pior, nem o procurador-geral Paulo Gonet acordou para isso, percebeu. E tudo deve ser apurado em inquérito, sem a guarda pretoriana do Supremo e sem os pitbulls do ministro Moraes, que são assulados. Mairovitch, o que tem sustentado essas decisões supremas? Olha, Milton, esse supremo abuso, nasceu por uma porcaria, ou melhor, uma portaria de quem? Do Dias Toffoli, que aumentou arbitrariamente o poder de polícia do Supremo. Aí está o nascedouro. Pelo regimento interno, havia o poder de polícia limitado, reduzido a quê? Às sessões plenárias do Supremo e das turmas do Supremo. Poder de polícia limitado. Hoje, o poder de polícia do Supremo, graças à motivação do Toffoli, abrange, Milton, todo o território nacional. Milton, vale até para o Taiaiá. Mas, Cássia e Milton, não bastasse esse espetáculo dantesco a envolver o foro privilegiado, tem um componente a mais. O ministro Moraes, ao deferir diligências, atentou à garantia constitucional que assegura o sigilo da fonte jornalística. Os equipamentos do jornalista maranhense Luiz Pablo foram apreendidos e celulares seus vasculhados. Saíram duas suspeitas. Aí, para amarrar, o ministro Moraes determinou, no segundo momento, a busca e apreensão de equipamentos celulares dos ex-secretários. Aí, bingo, as fontes foram descobertas. Atenção, não se está a blindar crimes e nem mesmo incentivar perseguições com risco. Apenas se está a mostrar neste quadro de justiça e cidadania, como dizia o poeta Horácio na obra Sátiras, escrita no ano 35 a.C., dizia Horácio que para tudo existe modus e rebus, maneiras de fazer, de cumprir a lei com temperança, ou seja, no lugar certo, sem guardas pretorianos, coronel de toga e pitbull instigados, assulados. Muito obrigado, Walter Fanganello Mairovitch. Um bom finalzinho de semana. Até mais. Obrigado, tchau, Cássia. Até mais, Mairovitch.